Olá, você aí da internet, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Começando mais um Reza a Lenda, o quadro que traz para você lendas e histórias misteriosas. E a história de hoje que nós vamos contar aconteceu no Castelinho do Flamengo. Isso mesmo, aquele famoso castelinho lá no Rio de Janeiro, no bairro do Flamengo. Você que mora no Rio de Janeiro, já teve a oportunidade de fazer uma visitação nesse local? Conhece a história da Maria de Lourdes? Antes da gente começar a história, quero pedir para você se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo, dar o seu like, dar o seu dislike também, que é importante. Assim a gente fica sabendo se você gostou ou não desse tipo de conteúdo. Então vou chamar a vinheta e a gente já vai para a história. O Castelinho está localizado no bairro do Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro, ali atrás do posto 2, no número 1052, intersecção com a Rua 2. Então ele foi projetado pelo arquiteto italiano Gino Coppedi e foi moldado dentro dos requintes italianos do século XX. Ele mandou todo o projeto para um arquiteto brasileiro, o Sr. Francisco dos Santos, e após 2 anos de construção, em 1918, o castelinho ficou pronto. Então, o seu Joaquim da Silva Cardoso e sua esposa Carolina se mudam para o castelinho. Anos mais tarde, o castelinho muda de proprietário. Então agora, quem está morando na propriedade é a família Fernandes, composta pelo Sr. Avelino Fernandes, um grande comerciante português, a sua esposa Rosalina Feu Fernandes e a sua filha Maria de Lourdes Feu Fernandes, né? Então, é a partir daí que começa a nossa história, né? Que se tornou uma lenda urbana. O senhor Avelino Fernandes e a dona Rosalina sofreram acidentes e foram mortos atropelados em frente ao castelinho. Então, a filha deles, a Maria de Lourdes, que era uma garotinha na época, presenciou tudo. Então, após o acidente, há 2 versões dessa história. Que o advogado da família passou a ser o tutor da garota e, em uma outra versão, não se diz quem é o tutor da garota. Mas resumindo, ela teve um tutor e esse tutor ele roubou todo o dinheiro dela e a maltratava demais. Então o castelinho era composto por 3 andares e uma torre muito bonita. Então, diz a história que o tutor da Maria de Lourdes a trancou na torre do castelinho e há 2 versões sobre a sua morte. Na época, conta-se que ela tinha cerca de 10 anos de idade. Essa parte da história dela não há registros, né? Então a gente não sabe se realmente foi dessa forma que aconteceu, mas a primeira é de que ela morreu de tristeza dentro da torre e a segunda é que ela pulou da torre porque não aguentava mais os maus tratos do seu tutor. Então ele roubou todo o dinheiro dela, ficou com o castelinho, enfim, maltratou mesmo a garota. Por volta do ano de 1964, o casarão passou de propriedade mais uma vez. Então agora o proprietário, do casarão, desse imóvel, era o senador Mendonça Martins. E que após a morte do senhor Mendonça, ele ficou de herança para 5 herdeiros. Então esse inventário durou cerca de 10 anos para ser concluído. Da data da conclusão do inventário até por volta dos anos 80, o castelinho ele foi invadido de forma irregular por moradores de rua, mendigos. Ele funcionava ali meio que como uma casa de cômodos, né? E quase ninguém conseguia permanecer por muitos dias, muito tempo ali no castelinho. Todo mundo que entrava nesse período relatava que tinha um sentimento de que não era para ficar por ali, como se algo dissesse para eles, vai embora. Escutava-se choros, passos, objetos voando, coisas do tipo. Era muito assustador e tinha um clima muito estranho. Todo mundo que entrava lá nesse período sentia calafrios, o ar ficava gelado. Era um sentimento de medo que as pessoas tinham. Então, ali no final dos anos 80, o castelinho ele passou por um processo de tombamento. O Instituto Rio Patrimônio da Humanidade tombou o castelinho como patrimônio do Rio de Janeiro. No ano de 1992, após uma grande reforma que foi custeada por cerca de 1.200.000, foi inaugurado o Centro Cultural Odivaldo Viana Filho. Então o castelinho passou a ser um centro cultural. Lá nos anos 80, tentaram até demolir o castelinho, onde os moradores do bairro fizeram abaixo-assinado para não demolir, porque trata-se de uma obra grandiosa, que remota
do início do século XX, que perdura até hoje. Então a construção é uma das poucas construções que tem ali na região, que faz parte da Avenida Beira-Mar, com essa arquitetura. Então o Castelinho passou a ser um centro cultural. Esse nome de Oduvaldo Viana Filho foi dado em homenagem ao grande dramaturgo carioca da época, que inclusive foi o que escreveu A Grande Família, da primeira versão da série A Grande Família. Então, o Centro Cultural há várias salas para grandes oficinas de teatro, há uma sala que tem capacidade para cerca de 40 lugares, há uma biblioteca com vários acervos e há uma sala com acervo fixo onde mostra toda a obra de teatros e filmes do Oduvaldo. Nesse período em que a família Fernandes morou no Castelinho do Flamengo, foi uma época onde havia muitas festas glamourosas, então ele era muito conhecido na região nessa época por essas festas, jantares luxuosos, regados de muito requinte. Conforme conta a história, quem assombra o local até hoje é a Maria de Lourdes, né? A garotinha que foi maltratada pelo seu tutor, que teve seus bens roubados. Então, não há registro de como ela morreu, se ela tirou sua própria vida ou se morreu de tristeza mesmo. Então isso não está registrado, mas não deixa de ser uma grande lenda urbana aí no Rio de Janeiro. Então durante a minha pesquisa eu fiquei encantada com os detalhes que foram feitos essa obra, né? É uma coisa assim muito grandiosa, né? Uma construção magnífica que perdurou até hoje. Isso mostra, né? Se a gente preservar e manter, o passado consegue se manter até hoje. E você? Você já visitou o Castelinho? Você acredita mesmo que a Maria de Lourdes ainda ronda o Castelinho procurando por vingança? Será verdade mesmo? Há quem diga que não ouviu nada, nunca viu nada, mas nenhum dos seguranças até o momento então, até durante a minha pesquisa, não queriam dormir no local. E quem ficou teve que passar a noite lá, a parte dos seguranças preferiu passar no piso de baixo, porque era mais perto da saída, né? E é lindo, eu vou deixar umas imagens aí, é muito bonito o portão em forma de borboleta, então assim, para a época, né, era uma coisa muito grandiosa. Lá em 1916, quando ele começou a ser projetado, era uma coisa de outro mundo, muito magnífico aqui. E no Brasil teve uma grande aceitação desse tipo de arquitetura. Então, fica aí a dica para você, caso esteja aberto, né, vale a pena visitar, basta consultar os horários de visitação, né, devido a esse período que a gente está vivendo aí atualmente. Então comenta aqui, você já visitou o Castelinho? Você que mora aí no bairro do Flamengo, aí na sua roça, já teve essa oportunidade, né, de visitá-lo ali, de conhecer realmente? É uma coisa fantástica, né, muito lindo mesmo. Então vale a pena preservar mesmo, né? Comenta aqui embaixo. Então eu vou ficando por aqui, gostaria que você comentasse aqui também, tá certo? Qual lenda você gostaria que nós trouxéssemos, né? Porque essa do Castelinho virou uma famosa lenda urbana, né? Nessa região lá do Rio de Janeiro. Há quem conheça, há quem não conheça. Então, para você que não conhece, fica aí o vídeo, tá certo? Então, até o próximo vídeo.